Olá, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática e hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula nesta nossa preparação para o Enem. Então, vamos verificar, após as 3 primeiras aulas, o que é que nós vamos estudar nessa aula de hoje, ok? Primeiro, nesta aula nós vamos estudar a função como um tipo especial de relação. Depois, faremos um estudo da definição propriamente dita de uma função. Em seguida, nós vamos estudar o que é o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Depois, nós vamos verificar a diferença entre relação e função usando o diagrama de Venn. E vamos finalizar com a resolução de uma questão no Enem. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente essa diferença entre o que é uma relação e o que é uma função. Para a gente fixar isso bem, turma, eu vou precisar relembrar com vocês um item, ou melhor, o finalzinho da nossa aula passada, da nossa terceira aula. Aqueles alunos que estão chegando agora no nosso canal, eu aconselho você a procurar as minhas 3 primeiras aulas de função, ou melhor, de relação e função, e dar uma assistida nessas aulas onde eu justamente forneço toda a fundamentação básica para você desenvolver o que a gente vai mostrar nessa quarta aula, tá certo? Então vejamos. Vamos relembrar o exemplo da aula passada, onde eu construí aqui com vocês uma tabelazinha, né? Nós fizemos uma tabela, onde eu relaciono com vocês uma certa quantidade de feijão, ok? E o seu preço, certo? E a tabela que eu mostrei do final da aula passada foi essa aqui, olha. Nessa primeira coluna eu coloco a quantidade de feijão e nessa segunda coluna eu coloco o preço em reais. E a gente finalizou a aula passada justamente mostrando isso aqui, olha. Que para 1 quilo de feijão o preço é R$6, para 2 quilos o preço é 12, 3 quilos o preço é 18, 4 quilos o preço é R$24. Beleza? Então, para você que está chegando agora, você dá uma assistida na nossa terceira aula, onde a gente explicou direitinho esse exemplo aqui. E também nessa aula, a gente fez uma análise usando justamente o diagrama, onde eu construí aqui um conjunto, que eu chamei de conjunto F, certo? E o outro conjunto que eu chamei de conjunto P. Quem é o conjunto F? É as quantidades de feijão. Quem é o conjunto P? É o preço dessas quantidades. Eu lembro que lá a gente fez isso aqui, ó. A gente colocou aqui para 1 quilo de feijão, 2 quilos. Vamos só ajeitar esse 2 aqui, certo? Então, a gente colocou aqui para 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. E os respectivos preços aqui, né? R$6, R$6, R$12, R$18, R$24. Em seguida, foi que nós fizemos? Nós fizemos uma associação pelas setinhas aqui, né? R$1 ligado com 6, R$2 ligado com R$12, R$3 com 18, R$4 com 24, certo? Então, veja, na aula passada, eu mostrei aqui para vocês justamente essa relação, né? Que nós podemos estabelecer entre a quantidade de feijão e o preço. Esse tipo aqui de relação, turma, é um tipo de relação especial, onde cada elemento do conjunto de partida aqui relaciona-se com apenas um elemento no conjunto de chegada. Então, é uma relação aqui de 1 para 1, né? Então, observa aqui, olha, 1 quilo de feijão, R$6, 2 quilos, R$12, 3 quilos, R$18, 4 quilos, R$24. Tudo bem? Então, esse aqui foi o finalzinho da nossa última aula, onde eu estabeleci lá um tipo especial de relação. E hoje eu estou retomando esse exemplo para a gente entender os próximos passos, certo? Então, vamos ver aqui o próximo slide. Então, agora, pensando
com um pouco mais de calma, qual seria então a nossa definição de função propriamente dita. Só lembrando, eu já comentei aqui com vocês em aulas anteriores que uma função, pessoal, ela é um tipo especial de relação. E agora a gente vai falar dessa definição. Olha o que eu coloquei aqui, definição. Definição de função, obviamente, né? É um tipo especial de relação onde, dados os dois conjuntos A e B não vazios, para todo elemento x do conjunto A, se relaciona um único elemento y no conjunto B. Neste caso, dizemos que y é função de x. Então, a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que eu já começo dando a definição aqui para vocês de função, dizendo que ela é um tipo especial de relação. Olha aqui, ó. Eu bati muito nessa tecla na aula passada e agora a gente está colocando uma definição um pouco mais formal aqui dentro da matemática. Então, não esqueça, tenha em mente o seguinte, essa palavrinha aqui, ó, função na matemática, ela significa relação. Mas é uma relação qualquer? Não, é uma relação especial, onde cada elemento do conjunto de partida, que no caso aqui a gente está chamando de conjunto A, vai se relacionar com um único elemento no conjunto de chegada, que no nosso caso aqui a gente está chamando de conjunto B. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, e eu queria que você entendesse o seguinte, a ideia aqui, nesse momento da aula, é fazer você entender a definição de função. Nós não vamos nos preocupar, pelo menos neste momento, com aquela definição mais algébrica, com aquela definição mais carregada da linguagem matemática. O que a gente vai procurar fazer aqui é você compreender a definição de função. Então, olha o nosso primeiro exemplo aqui. Lembra da relação feijão versus preços? Então, a mesma é uma função. Mas por que ela é função? Ela relaciona a quantidade x em quilos com um único preço em y. E um detalhe que a gente vai precisar aprender a fazer, pessoal, é construir a lei de formação das funções. Então, se você lembrar agora há pouco da tabela, eu posso construir uma lei aqui, onde eu poderia escrever que o valor y que a gente viu, ele é o valor da quantidade de feijão. De forma genérica, essa quantidade eu posso chamar de x, multiplicado pelo preço do quilo do feijão, que no nosso caso foi R$ 6,00. Então, o que foi isso que eu fiz aqui, turma? Eu construí aqui a nossa lei que representa a função. E que lei é essa? É uma expressãozinha matemática que relaciona x e y, ok? Então, veja, o meu preço y é dado pela quantidade de feijão, uma quantidade qualquer aqui, x, multiplicado pelo preço do quilo do feijão, que lá naquela tabela, no momento anterior da aula, a gente verificou é R$ 6,00. Vamos ver um outro exemplo, a gente vê se fixa melhor. Olha aqui, estou pegando aqui para vocês o exemplo da área de um quadrado, que eu estou chamando de y. Então, olha, a área y de um quadrado é função do lado x. Se o lado medir 5 centímetros, a área mede 25 centímetros quadrados. Se o lado medir 10 centímetros, a área será de 100 centímetros quadrados. Eu queria lembrar aqui com vocês aquela fórmulazinha que a gente usa para calcular a área do quadrado, que nada mais é do que o lado elevado ao quadrado. Quando o lado é 5, 5 ao quadrado, 25. Quando o lado é 10, 10 ao quadrado, 100. Então, como é que eu poderia escrever a lei que representa essa relação entre a área do quadrado e o valor do lado? Essa também é simples. Eu poderia dizer, então, o seguinte, que a minha área y é igual ao lado do quadrado, que eu posso chamar de x, elevado ao quadrado. Veja, 5 ao quadrado dá 25, né? E 10 ao quadrado vai dar 100. Tudo bem?
Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Olha só, o conjunto A é chamado de domínio da função. Então, a partir de hoje, quando você pensar nesse conjunto A, bem aqui, ó, ele é o chamado conjunto domínio da função. O conjunto B é o contradomínio, ok? O conjunto B é o contradomínio. Então, esse camarada bem aqui, ó, é o contradomínio da função. O elemento y de B, associado a qualquer x, ele é, na verdade, o meu conjunto imagem. Ok? Então, só repassando aqui, olha, o conjunto A é chamado de conjunto domínio, o conjunto B é o contradomínio, e todos os elementos de y que se relacionam com o elemento x do conjunto A, ele é chamado de conjunto imagem. Fiquem tranquilos, turma, porque essa ideia de domínio da função, contradomínio, conjunto imagem, a gente vai voltar a falar disso em momentos posteriores das nossas aulas, tá certo? Então, nesse momento da aula, o que eu quero? Eu quero que você fixe a ideia de função como um tipo especial de relação. E eu já estou aproveitando esse momento e colocando aqui alguma linguagem algébrica pelo meio para a gente já ir se adaptando, né? e percebendo essa nossa necessidade de conhecer a linguagem da matemática, essa parte algébrica. Agora, observe os diagramas simplificados abaixo e vamos identificar onde temos uma relação e onde temos uma função. Então, vou fazer aqui algumas anotações nos nossos caderninhos e vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha essa ideia aqui, prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui, olha, um conjunto A, ou melhor, um conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto A. E nesse conjunto A, eu vou colocar os numerais 1, 2 e 3. E vou colocar bem aqui um conjunto B com os numerais 4, 5 e 6. Observe o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos estabelecer agora uma relação entre esses dois conjuntos. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou associar o numeral 1 com o numeral 4, vou associar o numeral 2 com o numeral 5 e vou associar o numeral 3 com o numeral 6, tá bem? Então, veja, o que foi que eu criei aqui? Eu criei uma relação de A para B, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. E observe que essa relação que eu construí, ela é uma relação onde, para todo elemento aqui, ó, todo elemento do conjunto A, para todo elemento do conjunto A, eu tenho apenas um elemento relacionado no conjunto B. Então, esse tipo de relação, onde cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida, se relaciona com apenas um elemento no conjunto B, nós chamamos essa relação de função. Lembre-se, a função é um tipo especial de relação, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, ok? Novamente, eu vou construir aqui, ó, o conjunto A, o conjunto B, certo? E agora eu vou colocar aqui os elementos 1, 2, 3. Aí eu vou colocar aqui, ó, 4, 5 e 6. E vou fazer agora um outro tipo de associação. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, o numeral 1 eu associo com o 4, o numeral 2 eu associo com o 5 e eu paro por aqui. Observa que sobrou aqui o numeral 3, o elemento 3. Então, isto aqui é uma relação entre A e B, certo? É uma relação entre A e B, porém, esse elemento aqui sobrou no conjunto A. Então, essa relação, já que está sobrando um elemento aqui no conjunto A, essa relação, ela não é uma função, ok? Ela não é uma função, mas por que ela não é uma função, professor? Porque sobrou um elemento aqui no conjunto A, tá bem? Veja aqui no exemplo 1,
todo elemento do conjunto A se relaciona com apenas um elemento, né? Aqui começou bem o 1 e o 4, depois o 2 e o 5, beleza? Só que aí ficou faltando aqui relacionar o 3. Então, é uma relação, mas não é uma função, tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Vou fazer o seguinte aqui, olha. Vou colocar agora apenas o numeral 2, bem aqui, certo? Vou colocar um conjunto A, apenas com o numeral 2, e bem aqui um conjunto B, 4 e 5. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou relacionar o 2 e o 4 e vou relacionar o 2 e o 5, ok? Então, primeira coisa, isso aqui é uma relação entre A e B, tudo bem? É uma relação entre A e B, entre o conjunto A e o conjunto B, mas isto aqui não é uma função. Mas por que não é uma função? Porque está quebrando a regra da definição de função. Olha, veja, apesar de eu saber que uma função é uma relação, ela não é uma relação qualquer. Ela é uma relação especial. Ela é uma relação onde cada elemento do conjunto de partida, no nosso caso aqui o conjunto A, só pode se relacionar com um e somente um elemento no conjunto de chegada, no caso aqui o conjunto B. E isso aqui está furando, olha, o 2 está furado, né? O 2 está se relacionando com o 4 e o 2 está se relacionando com o 5. Então, o elemento 2, aqui o numeral 2, está se relacionando com dois elementos. Então, é uma relação entre A e B, mas não é uma função. Beleza? Faz sentido isso para você? Agora vamos verificar um quarto exemplo. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui o conjunto A, mais uma vez, certo? E vou relacionar com o conjunto B. Nesse conjunto A, eu vou colocar aqui agora os numerais 2, 3 e 5. Pronto. E bem aqui no conjunto B, eu vou colocar o numeral 4. Certo? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos relacionar o 2 e o 4. Vamos relacionar o 3 e o 4. Vamos relacionar o 5 e o 4. Beleza? Então, 2 e 4, 3 e 4, 5 e 4. Bem, isso aqui, a gente já sabe, isso aqui é uma relação. É uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. A pergunta é, essa relação, ela é especial, ou seja, ela é uma função? Bora lembrar da definição. Para todo elemento do conjunto A, existe apenas um elemento relacionado no conjunto B. Um e somente um, né? Então, veja, o 2 está relacionado com apenas um elemento, o 3 com apenas um elemento e o 5 com apenas um elemento. Ou seja, para todo elemento do conjunto A, existe um e somente um elemento relacionado no conjunto B. Então, muito cuidado. Isto aqui é uma função, viu, turma? É uma função. Qual é a ideia aqui? A ideia é nós fixarmos a definição de função olhando para o diagrama. É claro que eu poderia colocar aqui para vocês mais exemplos, né? Mas observe que nesses 4 exemplos que eu coloquei, nesse primeiro aqui, por exemplo, para todo elemento do conjunto A, existe um e somente um elemento relacionado no conjunto B. O exemplo 2. Veja que no exemplo 2, quando eu penso assim, para todo elemento do conjunto A, o 3 aqui ficou de fora. Então, já que o 3 está de fora, não está se relacionando com ninguém, furou a definição de função. Então, isso aqui é uma relação, mas não é uma função, ok? É uma relação, mas não é uma função. Da mesma forma, quando eu penso no exemplo 3, o numeral 2, quando eu falo assim, para todo elemento do conjunto A, beleza, o 2 aqui é o único elemento do conjunto A, então ele foi relacionado. O problema é que ele foi relacionado com o 4 e com o 5, ele não se relacionou com um e somente um elemento. Então, isso aqui é uma relação,
mas isso aqui não é uma função. E no nosso quarto exemplo aqui, né, eu peguei um conjunto A e um conjunto B novamente, e observe que aqui eu estou respeitando a definição de função. Para todo elemento do conjunto A, ou seja, não sobrou ninguém no conjunto A, existe um e somente um elemento relacionado no conjunto B. Então, isso aqui é uma relação e essa relação é uma função. E aqui você já pode tirar uma conclusão importante, certo? Você já pode tirar uma conclusão importante. Toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função, beleza? Então, olha só, toda função é uma relação, mas nem toda relação será uma função, tá bem? Faz sentido isso aí? E então eu peço a vocês que a gente dê uma olhadinha agora nessa questão que caiu no Enem. Vamos lembrar aqui da estratégia da nossa resolução de questões que a gente sempre fala. Toda vez que você está diante de uma questão, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quais são os dados da questão, né? Então, a gente já aprendeu, daí a importância de você assistir às aulas anteriores, a gente já aprendeu que na hora de resolver um problema, seja ele de matemática, de física, de química, você consegue encarar melhor a questão, você consegue enxergar melhor a saída para resolver o problema se você dividir ele em etapas. E quais foram essas etapas que a gente sugeriu em aulas anteriores? Você dividiu o problema em pelo menos 3 etapas. A primeira etapa você se pergunta quais são os dados da questão. A segunda etapa você tem que identificar claramente o que é que o problema pede. E somente numa terceira e última etapa é que você vai pensar no como. Que conteúdos eu vou precisar lembrar para resolver ou para responder essa questão? Que fórmulas eu vou precisar lembrar para responder essa questão, né? Então, vamos pensar aqui no nosso enunciado. Aqui, olha. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade, olha só, por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então, o camarada paga $24 e pode usar por 30 minutos, ou seja, meia hora, né? O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, ele paga $3 por hora extra. Olha aqui, ó, ele vai pagar $3 por hora extra. Então, presta atenção. Olha o que eu fiz. Eu fiz a leitura da questão e fui destacando os dados, as informações que o problema está me fornecendo. Então, essa é a minha primeira parte na hora de resolver uma questão, seja ela de matemática, de física, de química ou de biologia. É eu identificar os dados da questão. Vou partir agora para a segunda etapa da minha solução. Eu vou identificar o que é que o problema está pedindo. Ele fala assim, olha, a expressão que relaciona, veja só, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, certo? Por um ano, quando se utilizam X horas extras, nesse período vai ser de quanto? Aí eu olho para as alternativas e percebo logo que ele já usa a simbologia aqui de função, né? Só para a gente recordar aqui, uma função você pode representar ela pela letra Y, ou você pode representar ela por esse símbolozinho aqui, ó, f de x, certo? Então, é tudo a mesma coisa. Aí, o que ele diz para nós lá no texto da questão? Diz, olha, por 30 minutos, você já vai pagar $24, beleza? Então, eu já começo pagando $24 para usar por 30 minutos. Porém, eu vou ter um acréscimo, ou seja, uma soma, né? Eu vou somar, ok? Mais $3 por cada hora extra. Essas horas extras aí ele está chamando de X. Então, olha só, o camarada já paga $24 e tem direito a 30 minutos. Depois, se ele passar disso, ele vai pagar $3 por cada hora extra. Então, se a gente ajustar isso aqui vai ficar assim, ó, 3x, certo? Mais 24, ok? Então,
a expressão ou a lei de formação desta nossa função, que relaciona o valor que eu vou pagar f por cada hora x extra que eu utilizar a bicicleta, será dado por 3x mais 24. Ok? Fez sentido para você? Portanto, a nossa resposta correta é a letra D de dado. Pessoal, reforço com vocês que é importante vocês assistirem as nossas outras 3 aulas anteriores, certo? Essa é a nossa 4ª aula, onde a gente já constrói uma definição mais formal de função. Já começamos a resolver questões do Enem. A nossa próxima aula, a nossa 5ª aula, já vai ser uma aula de maior quantidade de resolução de exercícios. Então, essas 4 primeiras aulas são fundamentais para você entender todo o embasamento dessa parte de relação e função, a parte de teoria dos conjuntos, que é o que a gente vai começar a usar a partir de agora para resolver problemas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.